Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Hoje vamos começar mais um podcast da Raiz da Solução, onde a gente traz dicas e técnicas para a gente evoluir em produtividade nas nossas lavouras do Brasil inteiro. E hoje a gente vai estar até um assunto bem diferente. Meu nome é Leandro Barcelos, sou um dos agrônomos criadores aqui da Raiz da Solução. E como eu falei, um evento aqui pra gente, né? Mas uma história bem legal que a gente vai contar hoje, porque é como se fosse lá a pedrinha que a gente jogou lá na água e ela formou uma onda que a gente nunca imaginava o que ia acontecer. E vocês já vão conhecer a Mônica Zanotto, né? Que me ajudou lá no início, né? A história do Instagram. A gente vai contar um pouquinho dessa história depois, né, Mônica? Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer de coração mesmo, né? Talvez a gente até já fez podcast junto lá na tua empresa, mas assim, hoje você é a nossa convidada aqui, isso é muito legal, é um prazer muito grande, porque a gente começa a relembrar um pouquinho das histórias lá de trás, de 5, 6 anos atrás, e ver onde que as coisas chegam, né? A gente nem imagina. Então, primeiro eu queria te agradecer, e em segundo eu queria que você falasse quem que é, teu nome, de onde é que você veio, e contar um pouquinho da história para as pessoas saberem realmente da onde que veio a Mônica e aonde que a Mônica está hoje, tá? Muito obrigado mesmo, e eu vou falar assim, eu tô muito, muito feliz de estar contigo hoje aqui. Leandro, é uma honra muito grande estar aqui junto no podcast hoje. Agradeço mais uma vez o convite, principalmente agradeço mais uma vez os seus agradecimentos. Isso é uma coisa muito bonita em você. Toda vez que a gente se encontra, você fala exatamente a mesma coisa, o que mostra a pessoa incrível que você é. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado a jogar aquela pedrinha lá no fundo, mas assim, eu só falei assim, joga, Leandro, joga essa pedrinha logo aí. E foi você o responsável por tudo que você conquistou. Mas meu nome é Mônica Zanotto Arruda, para quem não conhece. Eu sou especialista em marketing agro. Sou de Santa Catarina, mas moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães já tem 15 anos. Então, sou metade catarinense, metade baiana já. Casei com pernambucano, então metade catarinense, metade baiana, metade pernambucana. Mas eu me especializei em trabalhar com marketing agro, porque... Primeiro, eu sou filha de produtores rurais, na verdade, de pecuarista. Meu pai, por mais pequenininho que ele fosse, ele comprou, muitos anos atrás, quando eu era criança, ainda comprou uma terrinha lá em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, no interior de Iraceminha, se tiver um raizeiro de Iraceminha aqui, ó. A gente foi morar no sítio, lá a gente chama de invernada, e o meu pai, ele era motorista de ônibus. E aquelas linhas de antigamente que levava os alunos, né, era o transporte que tinha. Então, meu pai, ele tinha uma empresa de ônibus e sempre fez esse trabalho. Mas era o sonho dele comprar a invernada, comprar uma terrinha para ele. E ele comprou, morei a vida toda lá, sempre estudei na cidade, mas sempre morei no interior. E o meu pai sempre cuidou de vaca e de boi, sempre gostou disso. Tanto que aconteceu uma coisa muito curiosa. Tem nada a ver com a minha história, propriamente dita, mas é que eu... acho que isso mostra assim, o tamanho do amor do meu pai pelo que ele faz, pelos animais ali. Certo. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, 10 anos mais novo que eu, que ficou lá, mora lá hoje com meu pai até hoje, e ele fez veterinário hoje, ele, enfim, botou um chiqueirão lá em casa, cuida disso, é um suinicultor. Mas alguns 2, 3 anos atrás, meu irmão me mandou uma mensagem e falou assim, Mana, tu não vai acreditar. O pai tem uma vaca que é mais velha que eu. Ou seja, não é assim bem pecuarista que meu pai era. Ele gosta disso, tanto que tinha uma vaca que tinha mais de 23 anos. Então, assim, não fazia sentido essa vaca estar lá ainda. Mas é isso, assim, eu vivi nisso, vivi a minha infância ajudando minha avó a amarrar fumo, na época podia, né? Que era uma plantação que tinha nas terras dela. Certo. Então, isso sempre foi muito comum para mim. E quando eu comecei a trabalhar, eu fiz publicidade e propaganda, me especializei em marketing e tive agência, fui sócia de agência de publicidade, de comunicação, trabalhei
em associações como na ABAPA, fui assessora de imprensa e de comunicação deles. E trabalhei e sempre tive um pouquinho desse pé no agro. E aí até entender que realmente o agro ele precisa de profissionais muito específicos, porque a gente precisa entender não só de marketing, não só de publicidade, não só de rede social, a gente tem que entender principalmente o público. Porque quando eu pego vamos pensar, né? Um agricultor lá do interior de Santa Catarina, você sabe isso melhor do que eu, e os raizeiros sabem isso muito melhor do que eu. Mas quando a gente pega um agricultor de Santa Catarina, ele é totalmente diferente do agricultor daqui. O solo não é o mesmo, né? As condições climáticas geralmente não são as mesmas. Então, os desafios, eles são diferentes. E é muito difícil para um profissional de marketing trabalhar com um público como esse sem entender esse público a fundo. Então, realmente, assim, essa especialização em marketing agro hoje tem pouquíssimas universidades que oferecem, tanto que eu fiz uma das únicas especializações que realmente existe hoje no Brasil em marketing para o agronegócio, que é da SPM. Mas a minha verdadeira especialização foi trabalhando, estudando, pesquisando, né, e entendendo cada vez mais esse público. Inclusive, hoje eu falo que eu sei muito pouco, porque tem muito ainda a aprender. Mas hoje eu sou sócia de 2 empresas, da MKT do Agro e da Criagro, e a gente tem soluções tanto para empresas, principalmente para empresas em termos de consultoria de posicionamento, ou seja, como a empresa vai se posicionar com o seu cliente, seja o cliente uma revenda, seja o cliente produtor rural, seja o cliente pecuarista, e como que a equipe de marketing desenvolve esse planejamento de comunicação com a verba que tem também, né? E outra coisa que eu faço hoje, que daí tem muito a ver com a nossa história também, né, são os treinamentos de marketing digital para a equipe comercial das empresas. O que é esse treinamento, Leandro? Eu gosto muito de falar ele porque eu vejo a transformação que começou com você também em outros profissionais, que o objetivo deles é realmente conseguir vender melhor o produto deles, usando as redes sociais para isso. Então, o que a gente faz? A gente faz uma geração de demanda digital. É entender como que a gente pega o celular, que a gente está o tempo todo com ele na mão, só soltei porque eu estou no podcast, né? Então está ali no cantinho. Como que a gente usa esse celular com o pouco tempo que a gente tem quando a gente atua no comercial de uma empresa para fazer com que o nosso cliente entenda mais o valor do nosso produto. Sim. Né? Então, resumidamente, essa sou eu. Olha aí. Casada, 3 crianças, cachorro. É isso. Acho que foi um resumo. Mas legal, não, Mônica, uma história legal, porque hoje eu, assim, entendi, né, que eu quero falar um pouquinho mais contigo depois disso, dessa história do marketing no agro, que, como tu falou, nós temos poucos profissionais e poucos formadores de profissionais. E talvez seja um dos grandes gargalos que nós estamos perdendo, assim, de 10-0, né? Porque eu sempre falei assim, nós do agro, nós somos muito bons na que a gente fizemos, nós somos de tudo, ambientalmente, sustentabilidade, nós somos bons, cara. Não somos perfeitos, mas somos muito bons. E a gente não conta, né? E isso é 2 coisas que eu queria muito falar contigo um pouquinho disso, para as pessoas se atentarem e talvez até gastar um pouquinho mais de dinheiro com isso. E outra parte justamente de empresas, né? De as pessoas se posicionarem, né? Que você me ensinou um pouco isso. Mas antes de nós falar nisso, eu acho sempre assim as pessoas entenderem um pouquinho da história. Por que eu e tu estamos aqui? Né? E eu acho que legal que quando você tá no meio de algumas coisas, e é isso que eu queria contar para as pessoas, que muitas já ouviram, mas a história de por que você me ajudou tanto lá no início, né? E foi aquela maneira assim, de me incentivar, né? Me mostrar, vai por esse caminho, né? Que é justamente a história que eu queria melhorar lá, porque minha filha tinha falado que o meu Instagram é muito ruim. Um detalhe importante, o Solo Fértil, o Leandro Solo Fértil foi por tua causa. Que você disse, como que... Né? Ótima essa história. Então deixar você contar, né? Tu quer ser... Como é que é? Então conta pra nós assim, porque isso é importante, né? Porque se eu talvez não tivesse colocado o Leandro Solo Fértil, talvez, eu não sei lá, ia ser diferente, né? Então conta, se tu lembra aí como é que foi a história mesmo do nome. Sim, eu lembro e eu vou contextualizar isso, assim, hoje, se tem tanta gente nos ouvindo, se tem tanta gente que te conhece, foi porque pouco tempo atrás, Leandro, 5 anos atrás, foi em 2020, final de 2020, que você falou assim,
Mônica, eu quero melhorar meu Instagram. Você pode me ajudar? Falei, posso, vamos fazer isso. E aí eu lembro que eu falei assim, Leandro, a gente precisa melhorar essa foto, porque a foto de perfil do Leandro era uma foto dele numa trincheira, só que não dava nem pra ver quem era o Leandro, era muito ruim. Eu falei assim, você não tem uma foto? Pode ser uma foto assim, de um casamento, alguma coisa que dá pra ver seu rosto? Aí ele falou, então, eu não tiro foto, não gosto de foto, eu não apareço, eu também não gravo vídeo. Aí eu falei, não, então vamos começar, peraí. E eu lembro até hoje que o arroba, muitas vezes a gente ouve falar hoje, se fala muito sobre posicionamento, né? No agro é uma palavra muito comum, posicionamento de produto, posicionamento, né, relacionado a manejo, mas o posicionamento, quando a gente fala de marketing, é exatamente a gente se diferenciar na cabeça das pessoas. Vamos fazer um teste. Hoje, você entrou no Instagram hoje, Leandro? Não. No meu? Não, no seu perfil. Sim. Você viu muito conteúdo, né? Você lembra de alguém em especial? Um nome? Alguma coisa que você viu? É muita coisa, né? Muita coisa. É difícil a gente fixar assim. Então, a gente tem que facilitar que as pessoas lembram da gente por um motivo. Certo. E isso tem vários fatores que nos auxiliam. Um deles é o nosso nome. Então, assim, Leandro Barcelos é um ótimo nome. Mas o arroba, né? Aquela bolinha lá do Instagram, o arroba do Leandro era Leandro LFSM. Ou algo assim parecido. Mas era assim. E acho que tinha até um underline no meio. Eu falei assim, Leandro, vamos melhorar isso? Porque o que é o arroba? É você falar para alguém, falar assim, ó, me segue lá, @MKT do Agro. Todo mundo entende. Sim. Ou como que as pessoas vão procurar você? Então, se alguém quer alguma coisa sobre marketing do agro, ela vai pesquisar marketing agro, no Google, por exemplo. Certo. Não vai pesquisar Mônica Zanotto Arruda. Nem conhece quem é essa moça. Menina, né? Quem é a Mônica? Então, o nosso arroba é uma forma da gente ser encontrado. E aí, a gente teve essa conversa aquela vez. E eu falei assim, Leandro, o que você realmente quer trabalhar, quer falar? Muito sobre solo, né? Essa é a sua especialidade, é o que o teu olho brilha, é o que você... Meu Deus, assim, a gente fazia as sessões de mentoria e de 1 hora, uns 40 minutos, era o Leandro falando de solo. Solo e braquiária. Nossa Senhora, é uma paixão aquilo. E eu falei assim, vamos procurar, então, alguma coisa que tenha a ver com solo. E a gente pensou em várias ideias, né? Uma delas era solo fértil. Então, que tal, Leandro, solo fértil? Você falou, gostei. E aí você colocou, e olha, né, como é conhecido. Hoje é conhecido como Leandro Solo Fértil. Exato. Depois cresceu a Raiz da Solução. Então, esse nome também nos ajuda a posicionar. Porque se fosse Leandro... Pescador. Ou sei lá, só Leandro Barcelos mesmo. Exato. Então, assim, não liga com alguma coisa. Primeiro as pessoas reconheceram que você entendia de solo. Era isso que você queria compartilhar, suas experiências em relação a isso, né? Então, é realmente isso que fez a diferença. Nesse momento. Claro que nunca é só isso, né? Não é só a gente mudar o nosso arroba. Sim. E eu acho que... Eu gosto muito de... Quando eu começo esses treinamentos, eu sempre falo assim, vocês conhecem o Leandro? O Leandro Solo Fértil, o Leandro da Raiz da Solução, que hoje também já é conhecido muito, né? Principalmente por conta disso. E a maioria sempre fala que sim. Então, Leandro, ninguém conhecia, né? Essas pessoas não conheciam o Leandro em 2020. Quem conhecia o Leandro era quem trabalhava com ele, eu conhecia ele aqui da região, mas também não conhecia o Leandro com o potencial que tinha. Então, quando eu vejo hoje o Leandro que está aqui na minha frente, não com tudo que tu realizou, estou falando da pessoa Leandro. Essa pessoa evoluiu muito também de 2020. Assim, em confiança, em acreditar em si mesmo, em ver o quanto que tem de potencial. E isso é uma coisa que nós precisamos. E sabe o que... Exato, timidez. Várias coisas que... Quem diz que o Leandro é tímido hoje em dia? Mas é. Tá. Mas lembra da história do videozinho? O videozinho. Minha Mônica quase me matou, porque ela disse, olha, agora você faz um vídeo aparecendo você, que eu não postava as coisas aparecendo eu, né? Você postava braquiária e pôr do sol. Ele gostava muito de foto. Isso é legal, porque... A primeira coisa que, quando me falaram que as minhas fotos eram muito feias, né? A minha filha falou. E daí, mas... Foi o hater dessa filha, né, foi querida? Um hater bom, né? Mas daí, aquela história, como você falava o que tu fazia lá no Instagram, e eu, né, na época, te segui, quando eu pensei, foto, eu ali, a Mônica tem um curso lá de foto, né? Daí eu quero aprender uma história da Golden Hour e tal, depois, e eu gostava muito de fazer aquilo lá.
E depois veio a história do Instagram. Então, justamente explica isso. Talvez você não tivesse lá no teu arroba lá, MKT, lá, e talvez eu não tivesse achado você, né? E daí você diz, ó... E isso foi uma coisa legal que eu gostei de falar pra todo mundo, porque pra mim é muito, muito, muito difícil fazer um vídeo meu, né? Vou falar assim, até hoje, por incrível que pareça, o Emerson aqui que ajuda a gente aqui, sabe? Quando eu tô sozinho é uma coisa, quando tem alguém me filmando é uma coisa assim, eu demoro um pouquinho pra relaxar, né? E tu disse, ó, Leandro, agora você vai ter que fazer um vídeo aqui, porque era uma das provas. E não era nem um vídeo fácil, né? Não. Na época, a gente tinha aquelas trends, né? Que todo mundo postava um vídeo parecido. E aí, como a gente estava saindo da pandemia, né? No final de 2020, a gente tinha feito um vídeo que era assim, mostra um pouco do seu dia a dia. O que tem a ver com o seu dia a dia ali? E aí, algumas pessoas aqui da região, eu lembro que o Rafa Agro fez, a Glenda, o Yuri, meu marido, famoso marido da Mônica, James Arruda. Inclusive um excelente especialista em fertilizantes, Certeza. Indico. Mas bom. E várias pessoas fizeram assim, mostrando um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia. Eu falei, Leandro, você faz esse vídeo, e aí você falou, até hoje eu lembro, você falou assim, o que as pessoas vão pensar, né? Eu vou postar esse vídeo, que vergonha. Eu nem tenho coragem de gravar o vídeo. Eu falei, faz, qualquer coisa a gente apaga. Se eu não gostar, não posta. Mas assim, vamos fazer, pelo menos? Aí eu lembro que você fez assim, se preparando para o dia. Colocou chapéu, colocou canivete no bolso. E aí pegou um livro de solo, né? E assim, mostrou um pouquinho desse dia, assim. E não falava nada no vídeo, né? Não precisava falar, nem nada. Era só um vídeo com uma musiquinha. Mas aquilo foi uma mudança gigantesca para você. Que depois que você postou aquilo, eu, pelo menos, senti que você falou assim, dá para fazer esse negócio. Ok. Não morremos. Ninguém, né? Não aconteceu nada demais depois que eu postei isso. E o mais legal é que você aceitou fazer uma coisa que não era o seu comum. Que era assim, eu não gosto de gravar vídeo, mas eu vou gravar. Eu não gosto de aparecer, mas eu vou aparecer. Eu vou tentar fazer isso. E esse é um grande diferencial que eu acho que todo mundo que trabalha com agro deveria fazer. Uma coisa que incomoda, né, Leandro, que você falou, parece que o agro não se comunica. Na verdade, se comunica bastante, mas ainda é pouco. Por quê? A gente espera que as pessoas valorizem o nosso trabalho. As pessoas esperam que outros, inclusive familiares, amigos, né, comprem da gente se a gente tem algo porque a gente, né, eu trabalho com alguma coisa que possa vender. Só que a gente não fala sobre isso. Então, na verdade, o erro é nosso. Qual que é o problema? Quando a gente tem no Instagram, geralmente, como é que é? A gente posta viagem, a gente posta festa, a gente posta família, Natal, negócio assim, mas a gente não posta o que a gente faz todos os dias. E o que a gente mais faz é trabalhar. Exato. E eu não conheço ninguém, hoje eu não conheço ninguém, te juro, não conheço ninguém que trabalha no agro que não é apaixonado pelo agro. Certo. Não conheço ninguém. Agricultor, então, impossível. Pode ter todos os problemas do mundo, a gente sabe que é muito difícil, ainda mais, né, nos últimos anos, está cada vez mais difícil, mas é apaixonado no que faz. É pré-requisito ser apaixonado. Então, vamos mostrar mais? Vamos mostrar para os outros o que a gente faz, a nossa experiência, a nossa opinião sobre as coisas. É isso que faz com que os outros, inclusive o pessoal da cidade, que não conhece o agro, aprenda a conhecer. Não vai ser através das campanhas, vai ser esse trabalho de formiguinha de cada um, mostrar um pouco. Eu acho que isso é bem, bem importante. Mas a grande, eu acho que como o agro, assim, a gente é mais introspectivo, na verdade, né? Desde família, a gente vem, né, de um convívio mais solitário, né? Vamos pensar assim na fase, não é aquela aglomeração de cidade que o povo nasce ali e já, né? A gente é mais assim. E, na verdade, hoje, pra mim, como pessoa, com certeza eu não sou uma pessoa nem de perto na parte de espontaneidade, de timidez do que eu era. Né? Mas vamos dizer assim, você com aquele intuito que você já sabia como que tinha que ser, naquela época, que nem, né, assim, a parte mesmo do Instagram, já tem uma certa idade o Instagram, mas era diferente. E você já entendia, por isso que eu falo, Mônica, assim, que eu acho que é uma coisa assim, ó, quando alguma pessoa que tem um conhecimento, que ela vive, ela tem aquele conhecimento e ela acaba ensinando outra pessoa, é isso que a gente tem que procurar. Né? Quando a gente fala da raiz da solução, cara, se você não sabe um negócio de solo, procura a raiz, procura qualquer outra coisa, mas procura alguém, né? Porque sempre foi isso, quando eu comecei a palestrar, eu não sabia palestrar,
Eu falava, as pessoas olhando, você fala legal, tá tudo certo. É que me deu uma certa... Uhum. Assim, é bom as pessoas dizem, ó, quero ser, você se Te expressa. incentiva. Mas eu fui lá me especializar. Eu achei lá um curso lá também por causa do Instagram. Por isso que eu falo assim, hoje, sei lá, minha vida mudou completamente por causa do Instagram. Então pode falar lá mal do Mark Zuckerberg, eu gosto desse cara. Né? Porque Dei essa oportunidade. ele fabricou esse negócio aí, É. ele inventou mais com algumas pessoas e deu a oportunidade das pessoas se expressar. E claro, cada uma tem um talento, pode melhorar, cada um tem uma vontade, cada um tem uma resiliência, porque nem tudo são flores, né? Vamos falar assim. Mas tá, eu acho que, Mônica, essa foi a parte mais legal, que você me incentivou a fazer uma coisa que era muito difícil. Eu tive que sair da zona de conforto, né? E eu tava lá na fazenda, lembra? A gente tinha as aulas já online, né? Que a gente fazia lá, eu no meio da fazenda e tal. Quando a internet colaborava também, né? Bom que não tava chovendo ainda. E ainda até hoje, né? Cair, voltar, mas a gente não desistia, né? Nem você e nem eu, porque eu era uma pessoa difícil no sentido de... Não tinha aquela extroversão naturalmente como as pessoas têm, né? Então, eu acho que isso foi legal, essa parte de incentivar eu não desistir, né? Daí aprendemos a fazer umas fotos, aprendemos a ajeitar um pouquinho, né? Eu acho que isso que seria a mensagem dessa história da gente cara, busca alguma coisa, né? Saia da zona de conforto. Comece. E pega ajuda, cara, né? Tipo, a gente não sabe, vai lá, você mesmo tu tá falando, e você ajuda lá as pessoas de empresa, a gente pode até falar o nome de empresa que não tem problema nenhum, tá? Eu já vi você fazendo lá, trabalho com o pessoal da Nitro, da BASF, sei lá, várias outras que eu já vi lá você fazendo. Então, de pessoas mesmo aqui dentro, né? Diretamente do agro. É isso, busca ajuda, só isso. É mais fácil quando a gente tem alguém segurando a mão da gente, né? Exato. E tu já tinha trilhado aquele caminho, né? Uma parte. Sim. Então, pronto. Legal, Mônica. Assim, eu acho que isso aqui, para iniciar, as pessoas entenderem um pouquinho dessa história e claro que sim, eu acho que tudo coisas, eu sempre penso assim, acho que Deus queria isso, porque as coisas foram acontecendo, né? Tipo assim, uma coisa foi encaixando na outra e tal. Recentemente, a gente até vai ter uma outra história para contar, se Deus quiser vai vir uma pessoa aqui trabalhar com a gente, que eu sei que teve o teu dedo lá. Expectativas. Vamos lá, eu sei que teve lá, então tô muito contente, mais Deus que dê muito certo. Também tô torcendo, viu? viu? Isso que eu vejo que vale a pena, né? E legal o que me dá prazer, Mônica, assim, eu acho que eu sinto assim, sabe quando a gente sente que a pessoa realmente, passou 4, 5 anos, a gente tá aqui contando história, 5 anos, não foi 5 meses, né? Você trilhou uma vida, eu trilhei uma vida, mas por causa de um negocinho lá atrás. Então eu sempre tento incentivar as pessoas, cara, faz alguma coisa, não vai ser milagre, né, Mônica? Eu acho que isso eu gostaria assim que talvez tu pudesse falar um pouquinho assim para as pessoas que entram porque hoje o nosso negócio aqui é mostrar o seguinte, a gente tem uma plataforma de comunicação aí, que você quer expressar alguma coisa, você quer mudar o mundo, você quer mudar teu município, você quer mudar você, sei lá. Isso que eu digo assim, talvez você dá uma dica assim pro pessoal que tá querendo entrar, que tem bastante gente, graças a Deus, querendo entrar através de Instagram, de Facebook, de YouTube, né? Talvez falar um pouquinho para as pessoas assim, cara, tem um início, não é tão fácil assim, mas tem ajuda, tu consegue, né? Porque eu gostaria que mais gente viesse, né? Precisamos de mais gente também. E daí a outra parte que eu quero falar contigo é isso, né? Dentro do agro, além de que tem uma oportunidade para todo mundo, uns maiores, outros menores, tudo certo, mas a gente está precisando, né, Mônica? Estamos, muito, inclusive. O nosso agro, Ave Maria, nós temos que aprender muita coisa. Muito. Mas assim, eu acho que a gente tem dois olhares diferentes. Olhar número 1. Se você que está ouvindo a gente aqui, você vende algo, se você tem algo para vender, se você é um agrônomo, se você é zootecnista, se você é veterinária, se você vende algo, você precisa usar suas redes sociais para isso. O que acontece? Por que a gente se conectou? Porque a gente se conhecia no Instagram. Exato. A gente começou a conversar no Instagram. Se eu não tivesse postado dicas de foto no Instagram, você não tinha começado a me seguir. Se alguém não mandasse uma mensagem falando, Leandro, olha, a Mônica faz isso, você não ia conhecer. Então, o Instagram é uma rede social. É exatamente o que a gente faz no evento.
É exatamente o que a gente faz no dia de campo. Compartilha conhecimento e conhece pessoas. E para um bom vendedor, é só isso que a gente precisa, não é? Exato. Um bom vendedor só precisa de que interessante. Pronto. A aí. oportunidade é essa. Então, se você tem algo para vender, você precisa parar de ficar no comodismo que o mundo ele já mudou muito. Hoje, qualquer pessoa que está dentro de uma empresa precisa usar o celular para trabalhar. Certo. Não é? Sim, Precisa usar o celular para trabalhar. Então, use a sua rede social também, porque o nome que você constrói é seu para o resto da vida, independente da empresa que você está. Primeira coisa. Segunda coisa é falar com o agricultor e com o pecuarista, que, teoricamente, ele não precisa vender nada para ninguém, porque, né, ele já tem o comprador, a soja vai ser vendida, a carne vai ser vendida. Mas ele tem uma coisa que ele pode fazer, que é... o ser humano... ele precisa de reconhecimento. E ele precisa de comunidade. Nós não somos seres solitários. Nós precisamos dessa comunidade. E é muito bom quando você pode dividir experiências com a comunidade. Então, se você é agricultor ou agricultora, compartilhe o que você faz, porque você vai ver quanto isso vai agregar na sua vida. Por um acaso... e aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você sugere um manejo para um agricultor, ou quando você ensina alguma coisa, você não traz casos de sucesso de vizinhos, de outras pessoas que fizeram também? Até para o nosso conhecimento próprio, a gente utiliza aquele case Exato. lá, né? Vamos dizer assim, fiz aquele aquilo exemplo lá. Deu Exato. certo, então eu posso... Isso, foi nessas condições, era esse desafio, deu esse resultado. Então, isso é compartilhar informações. E tudo é base de experiência. Inclusive, por exemplo, pesquisadores, eles pegam, testam e vê o que dá certo. Sim. E tem coisas, e assim como todo bom agrônomo, eu não sou agrônoma, adoraria, mas eu sei falar depende. Então, depende. E é assim. Exato, porque o manejo, ele funciona de diversas formas, né? Tem tantas particularidades do solo para entender, da planta, do momento. Então, esse depende significa que tem muita gente que faz algo diferente e que pode ser inspiração para o outro. E eu vou trazer um exemplo do Leandro daquela época. Eu falei, Leandro gostava muito de postar fórmula no Instagram. Nossa, mas assim, ele consumia muita coisa dos livros e aí ele falava, isso aqui eu testei, deu certo, botava a fórmula no Instagram. Eu falei, Leandro, vamos tentar postar uma coisa do dia a dia? Vamos tentar postar algo comum, que todo dia tu vê isso, que todo dia você faz e que as pessoas podem fazer também, mas talvez façam diferente de você. Aí você postou a soja, eu acho, o milho, com uma lona por cima e tinha uns baldes em cima da lona e o carcará em cima do balde. Falando assim, isso aqui foi uma das coisas que a gente fez, super simples, mas só para resolver esse problema. Botar um balde em cima da lona para ele não sentar em cima da lona. Exato. E aí foi um dos vídeos, se lembra, na época? Acho que era um vídeo, foi um dos vídeos que mais tinha sido compartilhado, que o pessoal salvou. Ou seja, olha que coisa simples, que é uma coisa do seu dia, do seu comum, que tu não vai ensinar isso para alguém, mas você compartilhou uma experiência que funcionava para você. E eu lembro disso porque foi uma coisa totalmente diferente do que tu estava ensinando, mas que também faz parte da comunidade. O Instagram é uma rede social. As pessoas estão ali para se interessar em alguma coisa, para aprender alguma coisa, para saber fofoca de alguém, né? E é isso, para ver meme, que nós somos bons brasileiros, a gente gosta de ver meme, piada, um vídeo do Primos Agro, por exemplo. Então, o Instagram ele não pode ser tão pesado o tempo todo também. Exatamente. E, Mônica, uma coisa, por incrível que pareça, ainda continua sendo assim. Porque quando eu coloco minhas formas, que a gente tem que ter uma parte mais técnica, mas vamos lá. E eu posto um videozinho meu mostrando uma plantadeira que é, tipo assim, 10 vezes mais as visualizações do que uma fórmula. Então, continua do mesmo jeito, uma proporção diferente hoje, óbvio, de visualizações, mas é a mesma coisa ainda. Então, esse dia a dia, e isso é uma coisa ainda que eu tenho que melhorar um pouquinho, porque às vezes eu tenho tanto, eu me foco tanto assim, que às vezes eu esqueço, por incrível que pareça, às vezes eu esqueço de fazer um story, sabe? E eu tenho que melhorar isso, a gente né, sempre buscando bastante pessoas, né, que é difícil, né, Mônica? Sim. Hoje no agro, uma social media, uma coisa que ajude a gente, né, que Que tem esse conhecimento, tá muito profissional. E tem um mercado gigante crescendo, muito. Né, Mônica? Aqui em Luz Eduardo, estava falando com o Emerson mais cedo, aqui em Luz Eduardo a gente está com 5 vagas excelentes para contratar marketing agro. Pensa. Nós aqui estamos precisando. Assim, não está achando.
Por enquanto ainda não está achando. Então, são 5 vagas entre coordenador, analista. Mas por quê? Não é só o marketing. Precisa entender do agro. Esse que é o problema. Você não tem como a pessoa falar, você pedir para o profissional de marketing, né, que vai te ajudar a fazer algo, e ele não entender o que tu faz. Não entender diferenciar uma planta de soja de milho. Parece óbvio pra gente, né? Mas para quem não conhece, não é. É passar o sentimento sem tu saber. Né? Por isso que muitas coisas eu vejo dentro do Instagram, ou seja, qualquer rede, que quando você tá ouvindo a pessoa, eu não sei se funciona assim para todos, mas eu sou um cara que sinto muitas coisas, né? Então a gente vê a verdade ali. A gente sente a verdade da pessoa que ela leu um negócio lá e beleza, deu uma ideia. Agora aquela pessoa que viveu, né? É que nem tu pode, sei lá, falar do cheiro da urina da vaca. Beleza, que é um meio que amoniacal. Ué, mas tu sentiu o cheiro. É diferente de você contar isso. Quem já sentiu. E eu acho que isso falta um pouquinho de pessoas do agro querer ser, né, dentro dessa parte do marketing de forma geral. E tem uma oportunidade gigante, a gente falta muito. Tá, legal, Mônica. Assim, então, eu acho que pro pessoal entender tudo, assim, eu acho que foi muito, assim, essa história toda de... Então, a gente tá conectado, a gente seguir pessoas lá dentro, não... Certo, tu gosta de piada, segue de piada, tu gosta de... Eu, por exemplo, hoje tem muita coisa de gestão e tal, que eu sigo, e daí o algoritmo até já faz mostra, toda a confusão lá pra gente, né? Então, faça isso. E é aquela história, quer fazer alguma coisa, quer vender alguma coisa, ou quer só contar histórias, tem que ir lá. Mas tem... Como fazer, né? Isso, Mônica. Uma metodologia, digamos, um manejo para você eu acho que a metodologia, né? Dá pra gente falar um pouquinho das pessoas que não é assim também. Sim. Não é lá mágica, né, Mônica? Tem uma metodologiazinha. Tem, porque assim, ok, vamos supor que você ouviu o podcast e falou, quero fazer isso também. Aí você fica assim, mas o que eu vou postar? Como que eu vou fazer isso? O que vai dar resultado? Porque você postar e ninguém vê também é chato, né? Sim. Te desanima, você para. Então, como que funciona? E principalmente rede social, muda muito. Vou dar um exemplo. Final de semana passado, a gente foi, enfim, realizamos um sonho. Eu e meu marido, a gente gosta muito de rock e a gente foi assistir o show do Oasis, uma banda que estava desde 2009, se eu não me engano. Tinha terminado, os irmãos brigaram. Que eu vi as lágrimas do James lá. James chorou que só, querido, fofo. E aí a gente foi assistir e foi assim, é muito incrível. Foi bíblica, como o pessoal está falando. E o Oasis depois postou alguns videozinhos curtos, como se fosse um carrossel lá no Instagram. E aí esses videozinhos tem um pouquinho, sim, da banda, mas a maioria da emoção do público. De, por exemplo, assim, aqui do Brasil, lá em São Paulo, eles postaram, imagina, o Instagram oficial da banda postou um videozinho que é o camelô colocando as camisetas falsificadas para vender. Imagina! Isso tem coisa mais brasileira do que isso, né? Só que foi o Instagram oficial que fez isso. Então, assim, o que isso significa? Quando a gente entende de marketing, que o que nós estamos consumindo agora, o que a gente quer ver, o que as pessoas se conectam, é aquilo que é verdadeiro. Porque temos inteligência artificial a nosso favor, né? Tem muita coisa acontecendo com inteligência artificial. Vamos dizer que tem 1 ano, 2 anos que o agro tem utilizado um pouco mais inteligência artificial. Vamos dizer que 2025 foi o ano que realmente muitas empresas do agro começaram a usar a inteligência artificial, inclusive profissionais. É bom para muita coisa, mas ninguém mais aguenta. Tá chato, tudo é frase de efeito. Meu Deus. Não! A gente quer ver o que é real, principalmente quem é do agro, quer ver a realidade, o simples. Tem os vídeos mais simples, com as moscas tudo aqui na cara, não é? É os que mais bombam, porque é o que a gente consegue ver, que você tá ali e tem algo para compartilhar, algo que a gente se identifica. Então, quando eu vi esses videozinhos, eu falei, eu passei por isso. Aí o pessoal que fez a montagem do show, teve uma hora que eles estavam jogando bola no estádio. Eles postaram isso também. Isso. É o real, é o que realmente a gente vive. É isso, é com isso que a gente se conecta. E em qualquer segmento, principalmente no agro. Porque, a gente falou, né? Vamos dar risada, vamos ver os vídeos do Primos Agro. Eles são muito bons. E eles são muito bons com as publis deles. Por quê?
que eles fazem coisas que as pessoas se identificam. As piadas deles, né, o João, a gente se identifica. A gente conhece alguém que já fez isso. A gente dá risada desse jeito mesmo. Às vezes um pouquinho exagerado, porque é uma piada, mas é isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, a chefe Júlia Lima, que mostra lá os cortes, né? Ensina vários cortes de carne, ensina que não é sangue, aquele vermelhinho que está saindo da carne. É algo que a gente se identifica, porque a gente... Toda hora vê aquilo. Toda hora vê aquilo, você tem aquilo na sua casa, né? Certo. Ou você quer aprender aquela receita. Isso vale para o agro também. Seja uma empresa, seja uma pessoa, seja um agricultor, seja um agrônomo. Por quê? A gente quer ver aquilo que a gente se identifica. Sim, então, e isso é uma metodologia. Como fazer, o que fazer? Procura um profissional de marketing agro para te ajudar. Mas a minha sugestão é não procura um profissional de marketing somente. Certo. Porque você vai se decepcionar. Porque ele vai te dizer coisas que, na verdade, não funcionam para o agro. Tem muita coisa que funciona no marketing digital, mas para o agro não funciona. É só perda de tempo, te estressa e você fala assim, meu Deus, mas parece que você começa a falar de um jeito que não é você. Frases de efeito muito impressionantes. Eu acho legal isso, mano, que tu traz à tona, porque vamos falar assim, a maneira de aparecer. Hoje eu tenho vídeos um pouquinho mais produzidos e tal, porque tinha mais o naturalzão lá, né, resolveu fazer, fala e mistura hoje em dia, porque eu acho que no início talvez até mais simples, né? Às vezes sair um trem mais sofisticado, talvez com tudo aquelas coisas, talvez num primeiro momento não seja até o ideal, porque justamente a pessoa quer se conectar. Né? Eu acho que essa é talvez uma das coisas mais legais aqui que a gente falou agora, porque é isso, ó, já mostra você, o que você é sem... É que nem isso, ó, tu conhecer, seja uma mulher lá, vamos dizer, no teu dia a dia, beleza, tu vai lá, tu te maquia, tu vai numa festa, beleza, é importante? Claro que é importante. No teu dia a dia mesmo, tu tem esse costume, então é importante, mas também o natural, né, vamos dizer assim, porque só, não, isso aqui é de verdade. Agora que tu me chamou a atenção da história da inteligência artificial, e como eu, né, assim, hoje, a gente que talvez, muitas pessoas também um pouquinho, não conseguem enxergar muito, que ela tá muito boa, né, mas a gente vê quando é inteligência artificial. E eu, particularmente, eu passo aquilo hoje, porque... Não sei, me parece... tipo, enche o saco. Não conecta. Sabe, agora o que tu me falou me deu um negócio assim, caramba, tia, é isso, não vamos fazer isso. Você falou uma coisa agora que eu fiz faculdade de publicidade. E publicidade a gente aprende a fazer campanhas, esses vídeos mais produzidos. E quando a gente tem um objetivo comercial, é muito normal a gente trabalhar com isso. Tanto que, por exemplo, se a gente pegar qualquer profissional de empresa, um agrônomo que vende algum produto biológico, ele compartilha os cards, né? Aqueles postzinhos prontos que a empresa fez. Isso é publicidade. Isso é quando você tem um objetivo comercial. Você precisa vender algo. Todo mundo tem que vender algo em algum momento da vida. A gente tem que pagar nossas contas. Assim, eu não sei quem nasceu rico, não precisa nunca mais trabalhar. Mas isso é normal. Então, o Instagram, a gente precisa medir entre o real de conectar e o produzido, que não deixa de ser real. Você está ensinando, por exemplo, os teus vídeos mais produzidos são falando uma coisa mais específica, trazendo alguém que não conhece o curso, não conhece a mentoria. Então, você está trazendo informação comercial e está mostrando o nível da tua empresa. Sim, perfeito. Então, olha o que vocês têm hoje. Olha o quanto de gente que está com vocês. Olha o nível da qualidade que vocês oferecem. Então, isso faz sentido. Sim. É diferente de a gente querer só ver isso. Inclusive, tem perfis, e por isso depende, né? Porque tem perfis que só tem vídeos produzidos e que também funcionam muito bem. Inclusive, são referências mundiais. Então, depende muito do nosso objetivo, né? Mas, para quem está começando, vale muito a pena a gente entender que começar a fazer, mas fazer com alguém te auxiliando faz toda a diferença. E para as empresas, Leandro, olha, para mim isso... É uma das coisas porque através da empresa, todo mundo ganha. Quando a empresa ensina, né, e incentiva, não é só ensinar, tem que incentivar também a sua equipe técnica, pesquisador e tal, DMs, e a sua equipe comercial a produzir, gerar demanda digital, a empresa ganha, porque ela vai estar aparecendo para muito mais público, e o profissional ganha, porque ele está crescendo o nome dele. Sim. Não tem contraindicação.
É um conhecimento que a gente vai levar para o resto da vida. Aí você pode fazer isso no Instagram, no WhatsApp, que é onde todo mundo está conectado com o cliente, no Facebook, no próprio TikTok, para quem atende o público mais jovem. Certo. Por isso que muito depende. Mas quando você aprende como funciona, se torna muito mais fácil fazer depois. Beleza, acho que é isso mesmo. E é aquela história, para quem está iniciando, está escutando, ou para quem já está tentando, né, eu falo, procura profissionais, né? Eu acho que a única dica que eu posso dar e que valeu muito para mim foi isso. Apesar de ter hoje muita informação ali, mas para começar pelo menos, né, o ter os insights, é aquela história. O que você me ajudou? Talvez o que a gente levou, sei lá, acho que nós ficamos 4 meses, se eu não me engano, que a gente 4 fez. meses. Eu ia levar, de repente, 2 anos, né, querendo aprender meio sozinho, tentando e errando, né, porque você coloca a mesma coisa, a gente faz isso. Sim. Né? Não, mas perfeito. Você lembra, Leandro, das metas que a gente traçou no início da sua mentoria? Eu lembro que eu tive que fazer, mas eu tinha não lembro, duas coisas. Eu não lembro bem das metas. A gente tinha uma meta qualitativa e uma meta quantitativa. Aí você colocou lá assim, no prazo de 1 ano, você queria ter 10 mil seguidores, até 10 mil seguidores, que fossem seguidores do agro. Certo. Tanto que tu olhava, todo mundo começava a te seguir, você tirava todo mundo que não era do agro. Até hoje tem muito bloqueado. Tira um monte de gente, você fala assim, isso aqui não tem nada a ver com agro, não quero que entre, não. E que você fosse, que as pessoas reconhecessem o que tu tinha para compartilhar. Exatamente. Deu tipo assim, 7 meses, tu já tinha passado essas metas, inclusive, já estava lançando o primeiro curso. Que daí entrou o Matheus, que é uma outra história, até tem que contar a história outra com o história muito boa. Então, assim, como foi rápido. Mas se tu não tivesse feito no início, se tu não tivesse sido desafiado no início, talvez você não estaria aqui. Talvez, a gente não tem como saber, né? Mas eu acho que seria mais difícil. Porque você começou, você transformou a sua história de vida através do Instagram. Eu, Mônica, sou quem eu sou hoje e as pessoas me conhecem por conta do Instagram. Me conhece por conta do Instagram. E muitas coisas, eu acho que hoje muita gente né? Sim. Assim, nós mesmos, dentro da Raiz mesmo, hoje foi no Instagram, né? E, inclusive, ainda tem dentro do Leandro Solo Fértil, mas tem Instagram da Raiz da Solução, do João, do Matheus. Exato. Né? Então, inclusive, o Matheus e o chefinho dele, que eles dão um show de exemplo do bebezinho dele, eles postam o mêsversário. Miguelzinho, ele arrasa muito. Olha como é legal, né? E aí, isso, assim, são vídeos mais produzidos, digamos, mas é criativo, é interessante. Sim. E, assim, eu fico esperando o mês passar para ver, assim, qual vai ser o próximo vídeo. Legal. Tá, acho que agora que a gente conseguiu colocar para as pessoas, né, como que começou, como é que é, e qual é que é o teu jeitão, tudo. Mas, mano, tem um assunto assim, que eu acho que hoje, infelizmente, eu penso assim, que as pessoas utilizam muito pouco. E você fala muito disso dentro das tuas redes, e eu acho que nós utilizarmos, porque eu não sei, agora eu tô te falando uma pergunta da tua opinião. Que a gente se comunica até mais ou menos bem dentro do agro, né? Vamos falar assim. As pessoas muitas vezes me seguem lá, a gente conta nossas histórias para nós mesmos. Né? Mas hoje, infelizmente, dentro do Brasil, nós temos dividiram a gente. Sim, né? Infelizmente. Em várias formas, né? Mas uma delas que é muito triste e que eu vi totalmente diferente dos Estados Unidos, que eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos também. Até uma notícia boa, a gente vai atender 2 fazendas já nos Estados Unidos esse ano com consultoria. Que legal. Dentro do negócio, tá, beleza. Mas lá não, lá as pessoas da cidade, elas têm amor, valorizam o agricultor, porque a gente chega nos aeroportos, tem uma planta de milho, tem uma foto de um agricultor, né, que é dali que eles comem. E nós aqui no Brasil, infelizmente, né, separaram. E daí, Mônica, assim, ó, o que é a pergunta que eu queria fazer para ti? Bom, tu enxerga uma maneira, tá, primeiro nós temos que aprender a nos comunicarmos com o pessoal da cidade, talvez. E daí o marketing entra nessa jogada, você enxerga alguma maneira, o que nós podemos fazer como pessoa, como empresa? Qual que é a saída pra gente, para nós poder mostrar para as pessoas que sim, nós cuidamos das nossas florestas, sim, que nós produzimos comida. Sei lá, qual que é o teu pensamento sobre isso? Você trouxe um exemplo muito legal, inclusive já fica o desafio de você contar e mostrar como é essa realidade da fazenda americana também, porque a gente tem muita coisa a se aprender, sim, né? Com essa troca. E quando a gente pensa nos Estados Unidos, eu vou fazer uma análise bem simplista.
Os Estados Unidos, qualquer filme americano, você vai ver a bandeira dos Estados Unidos lá. Se a pessoa é a favor ou contra do governo, existe esse respeito e esse amor à bandeira, ao sonho de vida americano. E a agricultura, o agro, ele está muito presente na cultura do americano. Então, assim, você vê séries como Yellowstone, né, que o sucesso que foi. Quando a gente pega o Brasil, infelizmente, você falou, o nosso país realmente ele está muito dividido por vários motivos. Política, religião e a primeira coisa, e é que é a minha opinião pessoal, Mônica, né? Eu acho que a gente tem que ter um amor e um respeito ao nosso país. Sim. Independente do que está acontecendo. O nosso país é sensacional. Meu Deus. A gente tem um potencial gigantesco, mas a gente não tem duas coisas fortes: cultura e educação. Que a cultura do campo é muito diferente da cultura da cidade. E a educação no Brasil é muito fraca. Sim. A educação pública, né? Que é o que realmente faz as pessoas evoluírem, é você aprender, né? Tem muita gente que é ignorante mesmo. Então, não tem o nível de conhecimento. E muita gente é ignorante. Na cidade tem muita gente que é ignorante, não no sentido ruim da palavra, mas não conhece o que o campo faz. Por exemplo, eu sou de Santa Catarina, eu contei, né? Quando eu vim para o oeste da Bahia, eu nunca tinha visto um pé de algodão. Eu fiquei apaixonada, tanto foi assim, eu tatuei um algodão no meu braço, porque eu falei assim, eu me apaixonei quando trabalhei com algodão. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Se tu me pedir assim, Mônica, você conhece alguma coisa de gado vaguio, por exemplo? Um pouco, assim, só um pouquinho que eu sei. A gente, mesmo no agro, a gente é ignorante em outras culturas, em outras coisas. Imagina uma pessoa da cidade que nunca viu como que a vaca cresce, como que a vaca come, como que a vaca, né, é sacrificada para virar comida. E aí você vê um documentário de uma ONG que traz um caso específico de maus tratos e você fica, meu Deus, o agro é horrível. O agro destrói. O agro não sei o quê. Então, na verdade, a única coisa que eu acho que a gente tem que fazer, enquanto agricultura, enquanto pecuária, é a gente se comunicar na linguagem de quem precisa entender. A responsabilidade de ser entendido é de quem fala, não de quem escuta. Então, para a gente conseguir se comunicar com a linguagem de quem precisa entender, a gente tem que falar com essa linguagem de Instagram, com essa linguagem comum. Tem um cara que eu gosto muito, o nome dele é Murilo Grofo, acho que é o Instagram, que é o Tata. Ele fala assim, vem com o Tata vai te explicar. E ele explica coisas assim, polêmicas. Essa galinha aqui, não sei o quê. Por que corta o rabo do porco? Coitada. Porque senão eles vão se comer o rabo um do outro. Então, ele explica isso, mas numa linguagem que o jovem da cidade entende. Os vídeos dele são sensacionais. É um exemplo, mas não pode ser só um. Quem deveria estar conhecendo o agro? Os grandes influenciadores. Sabe a Fazenda? Sim. Infelizmente, a Fazenda é uma piada, né, em relação a entender do agro. Mas a gente deveria realmente trazer mais o agro para a cultura popular brasileira. Para os memes, para o conhecimento de fofoca, para o conhecimento de popularizar esse assunto. É assim que as pessoas vão entender mais. E é um trabalho a longo prazo. Exato. Mas eu acho que, tipo, vamos pensar, não sei se dá para chamar as entidades, por exemplo. Com sei certeza. lá, uma ProSoja, um sindicato rural, sei lá. Sim. Que tem um pouco... Que a gente precisa de dinheiro, às vezes, para poder colocar isso. Só que não está faltando um pouco. Eu vejo uma melhora, né, hoje em dia, mas de trazer isso porque os próprios agricultores mesmo, né, tipo, assim, tem muitos, é apertado nos lugares, mas o agricultor tem um fluxo. Só que não falta um pouquinho, Mônica, porque a gente ficar reclamando é cômodo, né? Entende? Só que não falta um pouquinho? Tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro, para o agricultor, eu queria fazer uma pergunta para todo agricultor que estiver aqui nos ouvindo. Os seus funcionários, as pessoas que trabalham para você na fazenda, elas valorizam o agro? Eles deveriam ser os primeiros. Tem muita gente que, sei lá, colhe algodão e não sabe o que é feito com o algodão. Não sabe que está numa cédula de dinheiro. Não sabe que vai virar um produto específico. O papel que o agricultor poderia fazer, o primeiro é fazer com que a equipe interna, seja, né, enfim, quem trabalha ali dentro de alguma forma,
valorizasse e começasse a ter essa cultura de amor pelo agro também, entendendo que ele faz algo além do trabalho, além do dinheiro. Porque tem muita gente que trabalha dentro das fazendas e que fala mal do agro. Fala assim, esse cara tá ganhando muito dinheiro, tô aqui só por causa do dinheiro. Infelizmente. Então, eu acho que o primeiro papel nosso seria esse. Certo. O segundo, em relação às associações, a gente precisa, sim, ter uma iniciativa, mais iniciativas constantes das associações, sim, das grandes empresas, para começar a trabalhar isso. Um caso que eu gosto, enfim, todo mundo fala sobre esse case de sucesso, é o da Brapa, do Sou de Algodão, porque o Sou de Algodão é uma iniciativa, um movimento para valorizar o algodão brasileiro, com intenções comerciais também, claro, quanto mais valorizado, né? Porque o algodão egípcio era incrível, mas o algodão brasileiro também é. Então, temos que incentivar isso para quem consome. E eles trabalham muito com os estilistas, que são os formadores de opinião de quem veste as roupas também. Então, olha como é interessante, né? Quem planta HF, né? Quem planta uva poderia fazer trabalhos com nutricionistas, poderia... A gente não vai conseguir uma ação só, por exemplo, não vai conseguir atingir o Brasil inteiro, mas a gente pode começar a mudar várias opiniões de outros formadores de opiniões. Como a Brapa faz com o estilista, como, por exemplo, tem iniciativas com livros didáticos. Então, assim, são vários trabalhos, mas são poucos ainda, né? Legal. São poucos ainda. Eu acho que isso é bem importante e tá começando, né? Mas, sim. E eu acho que aí mais uma dica, né? Eu vou assim, poxa, então... Só que ainda precisa mais profissional ainda dentro do nosso agro, né? As pessoas que estão dentro do agro, então começar talvez a estudar um pouquinho essa parte mais de marketing mesmo. Por favor. Né? Gente, precisamos muito de profissionais de marketing agro. Realmente, assim, hoje temos 2 problemas principais. Temos poucas pessoas se especializando nisso e temos poucas especializações. Tanto que a gente tem um curso que chama Método Social Media Agro, que é realmente para marketing digital para o agro, especificamente. Leandro, foi o primeiro, mas hoje é o único curso ainda, que é, né, nessa estrutura que a gente construiu, que é para isso. Legal. Que absurdo! Assim, não, a gente precisa de mais iniciativas. Então, quem tem muito, mas eu recebo várias mensagens de agrônomas, de pessoas que são do agro e querem estudar marketing. Pergunto, Mônica, por onde eu começo? Começa estudando primeiro cursos que tenham cursos e profissionais que são do marketing agro. Para mim, esse é o primeiro papel, porque a gente se preocupa muito em fazer algo muito prático. Quando eu fiz várias pós-graduações, por exemplo, tem uma muito boa da Exalc, USP, de marketing, mas os professores não são do agro. Certo. Então, assim, você entender marketing é muito bom, mas primeiro você tem que entender do marketing agro. Então, primeiro procura essas opções. Parece merchan para o meu curso, realmente poderia ser, inclusive, né? Me chamem, certeza. Mas é porque você pode aprender primeiro coisas muito básicas, que é de entender esse público, porque o resto é mais fácil da gente aprender. Então, faça um curso de edição de vídeo, manda seu currículo para as empresas, fala assim, eu quero aprender, eu quero começar aqui. A gente precisa buscar isso. Tem muito potencial, tem muita empresa precisando de bons profissionais, e hoje eles são muito escassos. A gente mesmo aqui. Hoje precisa. Manda currículo para a Raiz da Solução. Manda para mim também. Porque é justamente isso. É do agro. É uma profissão, é um ramo novo, né? Então, específico ali, né? Porque tem demanda. Né? E o agro, ainda só para dar uma dica, a gente tem os apertos, tem tudo, mas ainda é um setor que gira bastante dinheiro, cara. Exato. É um setor diferente, cara. Tem uma certa estabilidade. Né? Bom, legal, né? Vamos lá. Mônica, assim, a gente... Bom, já estamos aqui há um tempo, né, rapaz? E como passa, nós podíamos ficar umas 3 horas aqui, mas poderia vamos lá. Mesmo, eu tô até sem relógio. Você vai me controlando aí. Eu tô dando uma olhada aqui. A gente não conversa nada, eu olhando. Não, aqui nós chegamos a brigar. Hoje eu tô me contendo. Mas até isso, eu trazendo eu quero trazer um negócio que a gente gosta bastante aqui, pra tu pensar, se não vier de cabeça, porque de eu falar, de eu escutar mais do que eu falar, é uma coisa que eu tô desaprendendo pra aprender.
E essa é a gente tem um negócio que a gente gosta assim, ó. Bom, dentro do que você pensa, assim, ó, na tua vida, no teu, pode ser profissional, pessoal, o que tu teve que desaprender pra aprender de novo, assim? Se tu tiver precisado de um tempinho, não tem problema, eu fico falando aqui, porque eu tive, Mônica, né? Toda hora eu tive, né? E pra mim, essa história de... Eu falo bastante, né? E a pessoa vai, por que tu fala tanto? Porque em casa eu não falo, porque a Lisiane fala muito, né? Então, eu falo fora. Mas eu tive que entender, né? E desaprender que às vezes eu tenho que escutar mais do que falar. Esse é um desaprender meu que eu tive recentemente, sei lá, nesses últimos 4, 5 meses, para eu conseguir evoluir, né? Porque eu falava. Pra ti ter alguma coisa assim que você... eu fazia assim lá no meu curso, ou eu fazia assim com os profissionais, poxa, eu tive que mudar. Tem alguma coisa assim que você pense, que tu lembre agora? Porque você me perguntou agora, eu lembrei de 2 coisas. Hoje eu tô com 2 coisas para tudo, né? Mas eu lembrei de 2 coisas. Uma coisa no início, eu sou formada em publicidade, trabalhei com publicidade e marketing muitos anos e atendi várias empresas do agro. Mas realmente minha virada de chave de falar assim, não atendo mais nenhum outro segmento, só o agro, foi em 2020. Certo. Ali na pandemia, né? Tomei essa decisão antes da pandemia, mas aí logo veio a pandemia, enfim. E aí eu abri um Instagram novo, comecei a postar no meu Instagram novo e eu recebi alguns... Eu não conheci ninguém dos grandes na época, né, do marketing agro, os influenciadores do agro. E aí rolou um grupo que tinha influenciadores e profissionais de marketing agro, mandaram uma print do meu Instagram falando assim, aí, mais uma querendo surfar a onda, falando mal, sabe? E aquilo me fez desaprender por quê? A me liberar do que eu espero que os outros esperem de mim. Eu tenho hoje e isso foi muito bom para mim, porque eu tinha uma carreira em que eu tinha bons relacionamentos com os meus clientes, com os meus contratantes, com os meus chefes. Eu sempre tive ótimos relacionamentos nesse sentido. E aí eu começar um posicionamento e quem trabalhava na área tá falando mal de mim, falar que eu estava me aproveitando do momento, não sei o quê. Aquilo foi assim, pera, eu preciso controlar a minha emoção do que os outros falam de mim e pensar o que eu quero fazer, o que eu quero realmente deixar, a marca que eu quero deixar em tudo que eu faço. E aí eu entendi que o meu propósito... Então, eu tive que desaprender o que eu achava que eu sabia, né, sobre mim, para falar assim, meu propósito é que em qualquer conversa, que em qualquer palestra que eu dê, que em qualquer momento eu possa ajudar alguém, se isso for possível. Então, hoje, quando eu faço palestra, eu tenho feedbacks muito positivos. Eu não sou palestrante. Mas quando eu faço palestra, eu geralmente tenho bons feedbacks, porque o pessoal fala assim, nossa, você falou o que eu realmente... Você falou para mim aquilo. Mas eu estudo com quem eu vou falar antes. Então, eu fiz uma palestra recentemente no Agro Marketing Summit, um evento para profissionais de marketing agro. Eu estudei o que o profissional de marketing quer ouvir. E não com quem geralmente eu falo, né? Que é pessoal do comercial, do agro, enfim. Então, a gente precisa ter essa noção. E outra coisa que eu desaprendi foi sobre ser empreendedor. Aí, Leandro, você vai entender completamente. A gente não sabe ter uma empresa. A gente não aprende isso na faculdade de agronomia, de marketing. A gente não aprende isso no nosso dia a dia, porque a gente tem que entender de contabilidade, administrativo, RH, gestão de pessoas, e você ainda tem que fazer seu trabalho. Então, eu tive que desaprender a minha rotina para entender o que funcionava no meu negócio e, principalmente, saber cobrar. Eu não sabia cobrar direito. E meu marido ficava, me enchendo o saco. Para de pensar. E uma coisa que ele me ensinou foi... Para de pensar que nota fiscal é um custo. Nota fiscal é uma obrigação, né? Trabalhista, legal que a gente tem, mas o custo que você paga de nota fiscal, quanto mais você pagar, melhor você está ganhando. Então, você tem que falar assim, meu Deus, eu queria pagar uma nota fiscal de 100 mil reais, porque eu reclamava, às vezes, de pagar de 1.000, 2.000. E hoje em dia, a nota fiscal, né, o DAS, quanto maior vem o meu DAS, mais feliz eu fico. Acho que esse assim, foi um dos grandes aprendizados, que eu tive que desaprender aquele pensamento de estou gastando dinheiro para pensar, estou ganhando dinheiro.
Ó, excelente, gostei demais dessa, porque a gente vai, vou pagar 100 mil reais de imposto hoje. Ué, então tu faturou muito. Muito. Ah, é justo, não é? Se os caras estão gastando lá Aí direito é outra ou não, conversa. é outra conversa. Mas no momento é nossa mentalidade que a gente muda. Não, então, é boa, Mônica, muito boa. Gostei James Arruda, parabéns. Além do meu marido, você é um ótimo conselheiro. Isso aí, cara, legal. Mas é a história da mente de escassez e a mente de abundância, né? Infelizmente, no nosso país, a gente aprendeu a ser escasso, né? A gente não vê quanto que a gente ganha, a gente vê quanto que o outro ganha, ou quanto que a gente gasta, né? Quando a gente fala de produtividade paga a conta, né? Às vezes tu investe para colher mais, né? Então tu tem que fazer o certo, investir certo, né? E isso é interessante, é aquela velha história. Eu acho que ficou muito legal, Mônica, obrigado por essa dica, porque a gente tem que parar de achar que a grama do vizinho é mais bonita que a da nossa, né? Ela pode ter algumas qualidades. Às vezes ela é artificial, né? Entende? Não, muito bom. E eu acho que isso faz sentido quando você fala de manejo. Eu aprendo muito, Leandro. Inclusive, assim, uma das minhas metas é assistir o seu curso cabo a rabo, porque eu vou sair uma especialista depois disso. Bom. Ninguém vai me aguentar. Vai estar na meta 2026. E a gente está preparando para 2026, todinho novo. Aí, ó. Tá, então eu vou entrar nessa turma. Em maio, se já me bota aí o meu nome. De espera. Listinha de espera número 1, aqui é o meu nome. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Que você fala de manejo, mas as pessoas têm que aprender a receber informação. Olha a diferença. Porque você traz um conhecimento, só que a aplicabilidade dele, tipo assim, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno? Porque muita gente fala assim, se eu fizer tudo isso no solo, não vai sobrar dinheiro, né? Vai fazer o quê? Mas essa conta você tem que fazer. Ninguém pode tomar decisão por você para nada no mundo. Ninguém tem como tomar. Então, você ensina o que precisa ser feito e, às vezes, isso vai ser feito em escala também. Você mesmo já falou isso várias vezes, né? Em podcast, ensinando isso. Mas a gente não pode ignorar que o que tem que ser feito, tem que ser feito. É aquela história, Mônica. Pô, eu queria ir pro Instagram. Tinha que fazer um vídeo. Aqui era o momento. Depois, cara, depois tu produz mais lá o teu vídeo, você aumenta... Evolui, né? Mas tem que ter um começo. Né? Eu acho muito legal isso aí mesmo. E eu acho que o que a gente mais tenta é incentivar as pessoas. E no caso da gente, se dá certo para um, em escala, às vezes, mano, eu sempre gosto de falar assim, talvez eu seja uma pessoa... eu posso mudar o Brasil, né? Ou posso mudar o mundo, mas umas pessoas vão mudar o mundo, algumas o Brasil, algumas o município, algumas a família. Não importa que tu mude, melhore no caso, né? Eu acho que é isso. E a gente, daí você falou também durante as nossas conversas, é isso, cara. E aceite isso, né? Não fique lá pensando, mas eu queria aquele negócio e daí eu tô aqui. Tu já fez alguma coisa, tu evoluiu, mas eu chego muito nas fazendas e digo assim, peraí, nós queremos colher 100 sacos. Mas nós estávamos colhendo 40, esse ano agora a gente vai colher 60. Olha quanto você já cresceu. Esse ano foi um plantio bem difícil, né? As chuvas difíceis, eu disse, rapaz, a gente veio de uma fazenda ontem que eu fiquei lá, a nossa lavoura ficou nota 10, não ficou nota 10, mas ela tá muito melhor do que ela era no passado. E nós vamos evoluir, pronto, agora nós vamos chegar, não é passe de mágica. Exato. E que nem a gente fala assim, hoje beleza, tem 180 mil seguidores, rapaz, não foi no passe de mágica, foi 5 anos. E depois a raiz, e depois em dinheiro investido, e conteúdo. E tempo, e quanto tempo? Entende? Né? Muito tempo. Porque seus dias são tem gente que é meteórica. Isso. Tem gente que é meteórica. Mas sabe o que Deus quer com ela, né? Então, eu acho que aí o que você falou antes também, assim, se conheça, se aceite. Agora, não aceite perder e daí... Pra você mesmo, inclusive, né? É aquela história, a gente aprende no digital, né? R rápido, corrija rápido e faça de novo. Né? Levanta e acho que é assim que a gente vai. Mônica, eu acredito que a gente conseguiu assim, contar um pouquinho dessa história. De novo, assim, eu conto muito, né? Você pode talvez não perceber, mas eu falo muito teu nome por aí. Contando um pouquinho disso, porque eu sempre... Eu gosto de expressar minha gratidão, porque isso me faz bem. Né, no sentido assim dos meus professores, das pessoas que estiveram comigo, dos meus ex-patrões, tudo, sabe? Tudo fez parte de onde a gente chegou hoje. E essa história
né, do Instagram, da minha filha, de você, eu nunca vou esquecer o Golden Hour e o Blue Hour, né? Isso vai ficar até eu morrer. Um dia vamos gravar um vídeo um dia ensinando, nós dois juntos, quando a gente tiver a oportunidade. Eu adorava, eu ficava lá na fazenda esperando chegar. E deu quando descia o sol ali. E eu mandava pra ti, ó, aqui não, né, daqui tá quase Golden Hour, tem que esperar mais um pouquinho. E mudou a vida, não sei, cara, mas era um desafio e eu queria fazer aquilo, né? E hoje eu falo assim, Mônica, eu sou um cara, e eu vou falar algumas coisas, eu quero que você vai pensando numa mensagem legal pra gente deixar pras pessoas dentro disso aqui. E pra mim, hoje, assim, eu sou um cara, Mônica, assim, eu tenho falado assim, que se Deus me levasse hoje e eu chegasse lá e perguntasse assim pra mim, ô Leandro, valeu a pena a tua vida? Rapaz, minha vida valeu a pena já, desde já, tudo que eu vivia pra frente é lucro, né? Eu consegui, e não sozinho, mas sempre pessoas me ajudando, mas tudo que eu tinha que eu gostaria de ter, né? De ser a pessoa que eu sou, morar onde eu moro. Eu sempre sonhei muito. Eu lembro que tu falava, eu queria ser reconhecido e a gente ser campeão de produtividade de soja esse ano que passou lá em Santa Catarina, né? Que tem solos excelentes, pessoas, meu Deus do céu, Santa Catarina entrou no mapa do soja do Brasil porque é campeã de produtividade a nível nacional. Então, tá tudo certo, sabe? Então, assim, hoje a gente fica mais leve e tal, e eu buscava isso, né? Tipo assim, não para os outros, né? Era para mim tudo que a minha vida me fez comigo no passado, por culpa minha mesmo, né? Não foi culpa de ninguém, não. Não é culpa, mas por decisões minhas e tal. E hoje, beleza, a gente tá aqui. Mas cada um teve uma parcelinha nessas coisas, né? E, de novo, o conhecimento que você tinha, o incentivo, Mônica, né? Pra mim, assim, foi muito, muito importante. Eu vou chorar daqui a pouco. Mas aquele incentivo lá, dizer, cara, você vai lá. Sim. Sabe? Além de me dizer, assim, o que era uma caixinha de pergunta, o que era uma história que eu não sabia, e dizer, faça, né? De qualquer jeito que sair lá, faça, né? Então, essa mensagem, assim, de novo, de coração, eu vou ficar 1000 vezes, eu vou agradecer, né? Porque você me incentivou, né, a me desafiar, né? Vamos falar assim. Então, muito obrigado, né? A gente tá aqui. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem e também, ó, fala aqui, ó, onde é que é o Instagram lá, onde é que te acha, qual é os cursos, os programas de melhoramento que você faz. Fique bem à vontade aí para esses raizeiros aí que tem uma comunidade. Hoje a Raiz da Solução é uma comunidade, é uma família, tem raizeiro por todo esse Brasil, né? E deixar talvez alguma mensagem que você julgue que ajude a vida de cada um. Eu vou deixar 2 mensagens, então, tô nos 2, né, nesse podcast. Primeira mensagem que eu queria deixar, Leandro, é para você, assim, para quem não conhece talvez o Leandro pessoalmente ou não conhece o Leandro a fundo, é uma das melhores pessoas para se ter do nosso lado. Leandro é uma pessoa verdadeira e é uma pessoa muito grata, de verdade. É uma coisa tão bonita, você fica emocionado toda vez que você agradece, porque, tipo assim, eu não fiz nada além do meu trabalho para você. Mas é tão... Foi tão grande pra mim. Né? Mas você tornou isso grande. Leandro, você é uma das melhores pessoas que eu conheço e eu sou muito, muito, muito grata mesmo de ter você na minha vida, como um amigo, não só como um colega, ou como... E a segunda mensagem, então, assim, para vocês, raizeiros, quem já é e quem não é uma das melhores pessoas para ter do seu lado. Porque você pode ter certeza que o Leandro vai fazer o melhor por você, em todas as situações que ele puder. E a segunda mensagem que eu queria deixar é, nós como seres humanos, antes da gente pensar no marketing, antes da gente pensar nos outros, vamos cuidar um pouquinho com o que nós falamos, com o que nós julgamos, porque eu vejo muitas pessoas do agro falando mal de outras pessoas do agro, e eu sou contra, porque a gente não precisa. O que aconteceu comigo, os haters que a gente tem por aí, a gente não precisa disso. A gente já tem muitos haters, né? Muita gente falando contra o agro lá fora. Então, acho que o nosso papel é entender que, primeiro, todo mundo tem que trabalhar. Então, o que eu espero de ver as pessoas no Instagram é ter algo para vender. Por favor, né? Todo mundo tem conta para pagar, tem criança para criar. Então, nós precisamos ser intencionais. E a segunda coisa é, quando a gente for fazer, e eu vejo muito isso é o que mais me incomoda hoje no Instagram, não no agro só, mas em tudo,
É você ver um vídeo, você ver um post e ter um monte de gente julgando lá nos comentários sem parar para pensar um pouquinho, né? Do que aconteceu, de como... E entender o contexto. Hoje se passa muito corte, muitas falas sem contexto. Isso é a coisa mais idiota de se fazer no mundo. Então, não seja essa pessoa. A gente pode ser muito melhor como seres humanos na internet. A internet, ela dá um pouquinho mais pro... todo mundo tem um anjinho e um diabinho, né? Exato. E aí parece que a internet dá um passo, um coisinho mais pro diabinho das pessoas para eles falarem um monte de besteira na internet. Então, não façam isso, tá? Fora isso, sejam sempre muito bem-vindos no meu Instagram e de conversar comigo, de me mandar uma mensagem, falar assim, Mônica, o que você acha? Mônica, me dá uma opinião. Mônica, você pode me indicar alguém para trabalhar aqui comigo? Meu Instagram é bem fácil, é MKT do Agro, não tem erro. Perfeito. E o da minha empresa é cria.agro. E é isso, assim, meu papel é poder ajudar as pessoas, seja numa conversa, seja num serviço, isso depende, né? Como agrônoma que eu não sou, depende se a gente vai trabalhar junto ou não, mas com certeza vai ser um prazer poder ajudar ou pelo menos indicar alguma coisa para os raizeiros por aí. E os futuros. E, Mônica, muito legal, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês realmente assim, ó, a gente então segue aí a Mônica, MKT do Agro. Esse Instagramzinho ajudou muito, me ajudou muito. A Mônica também é muito dedicada, entende do agro, que é muito importante. E, pessoal, também, ó, tem a Raiz da Solução aqui do Instagram, tem o Matheus Barbaço, o João Vitor Agro. Só gente boa, viu? Todo mundo lá, tem no YouTube, então já segue aí, isso, e construtivamente a gente tá aqui para ajudar, né, nesse sentido. Nos expormos, né, vamos falar assim, beleza, e sim, temos negócio sempre, tinha um tio meu que falava assim, nunca deixa o gaúcho sem proposta, nós temos proposta. Exato. Aceita quem quer, né, não aceita quem também, tá tudo certo. Escolhas, né? Escolhas, tá joia? Perfeito. Muito bom. Muito né? obrigada. Obrigado também, obrigado a Deus por ter nos iluminado aqui, acho que foram palavras muito boas, que a gente passou sentimento, passou conhecimento e passou, talvez, seja a luz do fim do túnel e também perspectiva de alguma profissão diferente. Muito obrigado, Mônica, por tudo. Eu que agradeço. Pessoal, então, ó, tudo isso que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente conversou com a Mônica, o que a gente tem que fazer agora? Bora pra lida!